Você já se perguntou o que pode estar por vir no próximo mês, no Brasil? Algo tão chocante que pode mudar sua vida para sempre? Se você não acredita em coincidências, se sente que algo grande está para acontecer, essa mensagem é para você. O mês que se aproxima carrega consigo uma previsão que não pode ser ignorada, uma revelação feita por ninguém menos que Padre Pio, um homem que tocou os corações de muitos e cuja espiritualidade é temida por muitos até hoje. Algo está por vir e você precisa estar preparado. Continue lendo e saiba o que está guardado para você, para sua família e para o nosso Brasil. Há algo em cada palavra de Padre Pio que ressoa como um eco de alerta para aqueles que sabem ouvir. Este mês, no Brasil, o que ele previu pode estar mais perto do que imaginamos. Algo terrível, mas ao mesmo tempo cheio de luz, revelações profundas que podem transformar tudo o que você conhece. Não é uma simples previsão, é uma mensagem carregada de profundidade e ao mesmo tempo de urgência. Algo muito grande está se aproximando e você precisa saber disso agora. Declare: tenho fé. Se acredita no poder da intercessão divina. Porque quem tem fé está preparado para o inesperado. Para aqueles que sabem que tudo pode mudar de um momento para o outro, mas acreditam que a mão de Deus estará sempre ao seu lado. Se você está sentindo esse arrepio na espinha, aquele friozinho na barriga, é porque está ouvindo o chamado. A previsão de Padre Pio não é um simples aviso, mas um sinal de que algo grande está prestes a acontecer e você, com sua fé, está sendo convocado a agir. Você pode sentir agora a tensão no ar. Algo está se formando, crescendo. A cada dia, o Brasil se prepara para uma transformação, mas não sem desafios. Padre Pio alertou para tempos difíceis, tempos de angústia e incerteza, mas também de fé inabalável. É o momento em que o poder da oração será mais forte do que nunca, e o poder da fé mais necessário do que nunca. Como você está se preparando para isso? Você sente que a proteção divina está em sua vida ou está temeroso com o que está por vir? Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Porque aqueles que confiam, aqueles que se entregam, serão tocados por algo muito maior do que eles mesmos podem imaginar. Não se trata apenas de esperar. Trata-se de ter a certeza de que Deus está ouvindo, que algo muito maior está se desenrolando bem diante dos nossos olhos. É difícil, sabemos, mas a promessa de proteção e esperança nunca foi tão clara como agora. Quem se mantém firme no caminho da fé sente que a vitória está ao alcance. À medida que o mês avança, a sensação de que algo grande se aproxima se intensifica. Não é apenas uma previsão, mas uma revelação. Padre Pio não falava em vão. Suas palavras carregavam um poder capaz de transformar realidades. Muitos, antes de sua morte, passaram a confiar plenamente nas mensagens de alerta que ele deixava. E este mês é impossível ignorar o que ele previu. Aquele que teve a capacidade de sentir a dor do mundo e ainda assim manter sua fé inabalável, deixou um legado que não pode ser esquecido. Deixe Eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Porque neste momento, mais do que nunca, confiar no poder divino é o primeiro passo para ver a sua vida se transformar. Não importa o que o futuro nos traga. O que importa é estar seguro de que, em meio a todas as tempestades, há uma luz. E essa luz vem através da confiança e da fé inabalável que Padre Pio sempre pregou. Se você acredita que essa luz está se aproximando, escreva Eu confio agora. Agora, mais do que nunca, é hora de refletir sobre o que significa estar preparado. O Brasil vive dias de desafios intensos e com as previsões de Padre Pio, a sensação é de que o pior pode ainda estar por vir. Mas e você? Está pronto para enfrentar? Sabe que mesmo nas adversidades, Deus pode fazer algo grandioso surgir?
Se sua fé for forte o suficiente, se seus olhos estiverem bem abertos, você verá a mão divina se movendo, guiando você para a paz, para a esperança. Mas a dúvida e o medo têm espaço para entrar. É aqui que a sua fé entra em jogo, agora mais do que nunca. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Porque mesmo quando parece que tudo desaba, a esperança é a chave para seguir em frente. O Brasil, com todas as suas dificuldades, precisa dessa esperança mais do que nunca. E você, que está lendo agora, tem o poder de manter essa chama acesa, de se manter firme diante de qualquer tempestade. O que Padre Pio queria nos ensinar era justamente isso. Mesmo nas horas mais sombrias, a luz divina nunca se apaga. Você consegue sentir a ansiedade no ar? A expectativa, o medo, a vontade de saber o que está reservado para nós? O futuro, mais do que nunca, parece um grande mistério. Mas Padre Pio não nos deixou apenas com previsões assustadoras. Ele nos deixou com um caminho: a oração, a confiança, a fé. Ele sempre disse que em tempos de angústia, a fé deve ser a nossa âncora. O que o futuro nos reserva? O que podemos esperar de um mês tão crucial? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: aqueles que se mantiverem firmes na fé, que não deixarem o medo tomar conta, serão os primeiros a ver a mão de Deus agindo de formas que nem imaginamos. Escreva: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Porque aqueles que creem no propósito divino sabem que até mesmo nas dificuldades há algo maior sendo preparado. Tudo o que você está vivendo, cada desafio, cada momento de angústia, tem um motivo. E você, mesmo sem entender completamente, pode confiar que a providência divina está em ação. Você já parou para pensar sobre tudo o que passou até aqui? E se eu te disser que isso foi apenas um preparo para o que está por vir? O Brasil é um país de fé, mas é também um país de grandes desafios. E o mês que se aproxima será um teste para todos nós. Mas, como sempre, é nas adversidades que a fé se revela. É no momento de fraqueza que você verá o poder da oração mais claramente. Padre Pio nos ensina, por meio de sua vida, que a fé verdadeira é aquela que se mantém firme mesmo quando tudo parece perdido. Você, que conhece as dificuldades da vida, sabe que o que vem pela frente não será fácil. Mas está preparado para a luta? Está disposto a se apoiar em Deus para enfrentar o que está por vir? Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Porque é esse plano, muitas vezes desconhecido para nós, que nos levará à vitória. Não importa o quão difícil seja o caminho, Deus nunca falha com aqueles que têm fé. Quando as nuvens escuras se aproximam, é difícil enxergar a luz. Mas acredite, ela está lá, esperando por você. E com o poder da fé, você será capaz de atravessar qualquer escuridão. Estamos vivendo um momento de grande incerteza, mas é também um momento de grandes oportunidades para quem está disposto a confiar. Padre Pio nos deixou claro que em tempos de crise, em tempos de desafios, é quando devemos nos aproximar mais de Deus. O que será que ele queria dizer com isso? O que você acha que está nos esperando? Fique conosco, porque a verdadeira resposta está apenas começando a ser revelada. O que você faria se soubesse que uma grande tempestade está prestes a atingir o Brasil, mas você não sabe exatamente quando? Imagine que os sinais estão por toda parte, mas muitas pessoas ainda não conseguem ver. Há uma previsão que poderia mudar sua vida para sempre, mas você precisa entender o que está acontecendo antes que seja tarde demais. Padre Pio, em sua sabedoria, já sabia que momentos como este chegariam. O que ele disse sobre este mês não pode ser ignorado. Ele previu algo que muitos ainda não conseguem ver. E agora, você tem a chance de saber o que está por vir. Você está pronto para aceitar essa revelação? A verdade é que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, mas o que Padre Pio revelou sobre o Brasil nos próximos dias
deve te fazer parar e refletir. Esta não é uma previsão comum. Ela carrega consigo uma gravidade tão grande que pode mudar os rumos de muitas vidas. O pior é que, sem a preparação certa, as pessoas poderão ser pegas de surpresa, e as consequências podem ser mais dolorosas do que imaginamos. Você tem sentido que algo não está certo? A ansiedade, o medo crescente, as dificuldades que parecem aparecer sem explicação? Não é à toa que você sente isso, pois algo está prestes a acontecer, e quem não estiver atento pode ser levado pela correnteza. Deixe-me ser bem claro com você. Se você não se preparar agora, as consequências podem ser devastadoras. O Brasil está em uma encruzilhada e tudo o que acontece daqui para frente pode ser afetado por essa previsão. Padre Pio alertou sobre tempos de aflição, mas também nos mostrou que a única maneira de atravessar essas dificuldades é através da fé. A sua fé será o que vai te manter firme, mas você precisa acreditar com todo o seu ser. Não basta apenas esperar, é preciso agir agora. Não deixe que o medo tome conta de você, porque a fé verdadeira expulsa o medo. Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Você já se questionou sobre sua própria fé? Em momentos de incerteza, é normal ficarmos assustados. Mas a verdade é que, muitas vezes, é exatamente nos momentos de medo que Deus nos testa para ver se realmente confiamos no seu poder. A previsão de Padre Pio é clara. Os tempos difíceis estão chegando, mas a confiança em Deus será o que nos salvará. Eu sei que, para muitas pessoas, isso pode ser difícil de acreditar. Talvez você já tenha passado por muitas dificuldades. Talvez esteja desiludido com a vida. Mas eu te peço que não desista agora. A sua fé tem o poder de mover montanhas. E agora é o momento de ver se você realmente acredita nisso. Escreva "Deus é fiel" se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Porque, no fundo, você sabe que, mesmo quando as tempestades da vida parecem esmagar, a mão de Deus nunca nos abandona. A previsão de Padre Pio traz a mensagem de que o pior ainda está por vir, mas que existe uma saída. Essa saída vem por meio da fé, por meio da crença no divino e na força que Ele coloca em cada um de nós. Você está pronto para enfrentar isso de frente? Ou vai deixar que o medo e a dúvida governem a sua vida? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Porque quando você compartilha essa mensagem com outras pessoas, você está criando uma corrente de fé, uma corrente de união. Não deixe que o medo do desconhecido tome conta de você. Neste momento, mais do que nunca, você precisa se agarrar à fé, à esperança, e saber que Deus está preparando algo grande para a sua vida. Olhe ao seu redor. As pessoas estão sentindo uma mudança no ar, mas poucas sabem o que realmente está acontecendo. O que Padre Pio previu não é um simples acontecimento. Ele falou sobre um período de grandes dificuldades, e tudo indica que estamos prestes a entrar nele. Mas o que poucas pessoas sabem é que esse período de dificuldades também trará oportunidades únicas para aqueles que estiverem preparados. Quando o mundo ao seu redor desmoronar, você estará firme na rocha da fé. Mas para isso, você precisa estar pronto. Você sente essa sensação de insegurança, de que algo está prestes a mudar e você ainda não sabe como? Não é paranoia. O que Padre Pio alertou foi claro: tempos difíceis estão chegando. Mas, ao mesmo tempo, ele deixou claro que Deus não nos deixará sem um caminho. Em meio à tempestade, Ele abrirá uma porta para quem estiver disposto a crer. A cada dia, você precisa se fortalecer na fé, porque a resistência será testada. O medo vai surgir, mas você pode escolher se entregar ao medo ou à confiança em Deus. O que você escolherá? Escreva: Eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando.
porque a confiança é a chave para vencer as dificuldades que estão por vir. Não importa quão grande seja a tempestade, quem tem fé sabe que Deus está trabalhando em sua vida. Não permita que o medo te paralisem, porque Deus já preparou a vitória para você. Neste momento, mais do que nunca, é hora de fortalecer sua fé, de acreditar que algo grandioso está chegando para aqueles que se mantêm firmes. As palavras de Padre Pio ecoam mais forte do que nunca, e elas têm um propósito: nos alertar sobre os tempos turbulentos que estão à nossa frente. No entanto, não se engane. Esse não é um tempo de desespero, mas de preparação. Se você conseguir manter sua fé intacta, se você estiver disposto a confiar em Deus em cada passo, você passará por tudo isso mais forte do que antes. A previsão de Padre Pio é clara, mas a sua atitude diante dessa previsão é o que fará toda a diferença. Você vai se entregar ao medo ou se fortalecer na fé? Declaro com você: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Porque se você acreditar, verá que o que está sendo preparado não é para destruir, mas para edificar, para trazer uma nova esperança, uma nova fé. Não importa o que aconteça, você será guardado. A previsão de Padre Pio não é uma sentença de morte, mas um convite para a transformação. Você precisa aceitar esse convite e acreditar que, com fé, tudo é possível. O que está por vir é a oportunidade de renovar a sua vida, de criar raízes mais profundas na sua fé e de experimentar o poder transformador de Deus em sua vida. Você está pronto para se agarrar a isso? Está preparado para confiar nas palavras de Padre Pio, que não falhou em suas previsões? O que ele falou sobre esse mês será um divisor de águas, e aqueles que estiverem preparados, que tiverem fé, passarão por isso vitoriosos. Não se deixe enganar pelas aparências. O que está à frente pode ser desafiador, mas a vitória é certa para aqueles que permanecem firmes. Como você se sente agora? Está apreensivo, com medo do desconhecido? Ou está pronto para enfrentar o que vem pela frente com coragem e fé? Não importa qual seja a sua resposta, uma coisa é certa: a previsão de Padre Pio está se cumprindo e cabe a você decidir se estará pronto para enfrentar os desafios que virão. Não ignore essa mensagem. A hora de agir é agora. O que você faria se soubesse que o Brasil está prestes a enfrentar uma crise de proporções imensas? Algo tão grande e incontrolável que poderá alterar a vida de todos que não estiverem preparados. Você já sentiu nos últimos tempos que o ar está mais pesado, que a incerteza tomou conta do seu coração e que o medo se instalou dentro de você? Não é à toa que você está sentindo isso. Algo está por vir, algo que muitos não esperam, mas que está se aproximando a passos largos. Padre Pio, em sua sabedoria profunda, deixou sinais que não podemos ignorar. Este mês, o que ele previu está prestes a se realizar. Você está preparado para encarar as consequências do que está por vir? A previsão que Padre Pio fez sobre este mês não pode ser tomada como simples palavra. Ele não falava por falar, ele falava porque possuía uma visão além da compreensão humana. A dor e o sofrimento que ele previu para o Brasil não são apenas resultados de desastres naturais, mas de um sofrimento profundo, espiritual, que vai impactar a todos de uma forma que muitos não estão prontos para encarar. Cada um de nós precisa se perguntar: como estamos nos preparando para o pior? Como você está lidando com essa ansiedade crescente, com o medo que parece não ter fim? Você sente que algo grande está se aproximando, mas ainda não sabe o que exatamente? Talvez o pior já tenha começado. A verdade é que não podemos esperar que as coisas melhorem sozinhas. Se você se manter na posição de espera, sem agir, as consequências podem ser devastadoras. Padre Pio sabia disso. Ele sabia que a salvação vinha através da fé, mas que a fé precisava ser alimentada constantemente, precisa ser mantida viva, precisa ser cultivada.
Não basta apenas rezar ou esperar que tudo passe. É preciso agir, é preciso se preparar, é preciso se fortalecer espiritualmente para o que está por vir. Esse mês será um marco, e você não pode ficar de braços cruzados enquanto tudo ao seu redor começa a desmoronar. Quando olhamos ao nosso redor, vemos sinais de que estamos vivendo em tempos de transição. Você já percebeu como as coisas parecem cada vez mais instáveis? Como as pessoas estão perdendo a esperança e os governos parecem não ter respostas para a crise que está se formando? A sensação de impotência cresce a cada dia e as notícias só fazem aumentar a incerteza. O pior é que esse clima de medo e aflição tem se espalhado e muitos se sentem perdidos, como se não houvesse mais escapatória. E é nesse exato momento que a mensagem de Padre Pio se torna ainda mais urgente. Ele sabia que só a fé poderia nos salvar. Mas será que todos estão prontos para esse desafio? Será que você está realmente pronto? Escreva "Eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Porque mesmo nas horas de incerteza, Deus está preparando algo grandioso para aqueles que confiam nele. Quando tudo parece perdido, é a fé que vai fazer a diferença. Mas a pergunta que não quer calar é: até que ponto você realmente acredita nisso? O que você fará quando as dificuldades chegarem, quando a dor for insuportável? É nesse momento de aflição que você será testado e sua fé será o único guia para superar os obstáculos que estão por vir. O pior ainda não chegou, mas está muito mais perto do que você imagina. O Brasil está prestes a enfrentar desafios que poucos conseguem prever. A previsão de Padre Pio nos mostra que, mesmo que os ventos soprem fortes, haverá uma maneira de seguir em frente. Mas para isso é necessário confiar. Você sente que está preparado para confiar, mesmo quando a tempestade começar? Quando tudo ao seu redor começar a desmoronar? Quando as notícias falarem sobre tragédias e dificuldades? Será que você será capaz de se manter firme na fé? Esta é uma pergunta crucial, porque é através da fé que muitos conseguirão passar pelos dias de escuridão que estão por vir. A pergunta é: você está realmente pronto para manter essa fé ou vai se entregar ao medo? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva "Amém". Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Porque quando você compartilha essa mensagem, você não apenas está ajudando outras pessoas a se prepararem espiritualmente, mas também está criando uma corrente de fé. A união no poder da oração é capaz de mover montanhas. Não espere mais. As portas estão se abrindo e você precisa ser parte dessa transformação. Aqueles que confiam serão os primeiros a receber as bênçãos que Deus está preparando para o Brasil. Está pronto para agir, para se unir com outros em oração e fazer com que esse poder divino se manifeste em sua vida? Agora olhe para o futuro com mais clareza. O que vem pela frente não será fácil. As palavras de Padre Pio mostram que tempos difíceis estão a caminho, mas a boa notícia é que para aqueles que se mantiverem firmes na fé, haverá uma proteção divina. Mas você precisa agir agora. A dor e o sofrimento podem ser grandes, mas a força da fé e a união em oração são ainda maiores. Por mais desafiador que seja o que está por vir, se você se manter firme, você verá que será possível atravessar essa tempestade. E quando chegar do outro lado, você entenderá que a fé foi o que te fez sobreviver. Você consegue sentir o medo crescendo dentro de você? Não é algo simples, não é algo que pode ser ignorado. Mas o que muitos não sabem é que o medo pode ser a chave para a sua transformação. Quando você sente medo, você também sente o poder de mudança, o poder de fazer escolhas. A escolha é sua. Ou você se entrega ao medo e à desesperança, ou você decide confiar em Deus e tomar controle da sua vida, confiando que Ele nunca abandona os seus filhos. O que você escolherá? Escreva
Deus nunca falha se você acredita que a mão de Deus está com você, guiando cada passo, protegendo você nos momentos mais difíceis, porque quando você clama a Ele com fé verdadeira, Ele nunca falha. A previsão de Padre Pio é clara, mas cabe a você agir com fé para que a sua vida seja transformada. Não importa o quão grande seja o desafio, você não estará sozinho. Deus está com você. E Ele é maior do que qualquer tempestade. E se você se agarrar à fé, nada poderá te derrubar. As palavras de Padre Pio são uma advertência, mas também uma oportunidade. Ele não só previu o sofrimento, mas também nos mostrou o caminho para superá-lo. A previsão para este mês não é um castigo, mas um chamado à transformação espiritual. Está disposto a responder a esse chamado? Está pronto para fortalecer sua fé e viver a vida que Deus preparou para você? As adversidades estão à porta, mas é a sua fé que determinará o quanto você será capaz de suportar e, no fim, vencer. A escolha está em suas mãos. Não deixe que o medo te paralise. A ação começa agora. Eu te convido a fazer uma reflexão profunda. Quantas vezes você já viu o medo tomar conta da sua vida? Quantas vezes você sentiu que as dificuldades eram maiores do que você podia suportar? E o que aconteceu quando você se entregou a Deus? Lembre-se de tudo o que Deus fez por você, de todas as vezes que Ele esteve ao seu lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Agora, mais do que nunca, você precisa confiar nele, pois Ele nunca falha. A previsão de Padre Pio não é uma sentença, mas um aviso. E com fé, você superará qualquer desafio que surgir. Declare: eu confio em Deus. Se você acredita que a sua vitória está garantida, que a mão divina já está trabalhando em sua vida, preparando algo grandioso para aqueles que têm fé. O caminho à frente será difícil, mas Deus já preparou o seu coração para enfrentá-lo com coragem e esperança. Acredite, você não está sozinho. Com Deus, você vencerá. O futuro será brilhante e a sua fé será a chave que abrirá todas as portas. Você já se sentiu como se estivesse à beira de algo muito grande e inevitável, mas não consegue entender o que é? Como se soubesse que algo está prestes a acontecer, mas não tem o controle sobre o que está vindo? Este mês, o que Padre Pio previu começa a se manifestar no Brasil. E talvez você esteja começando a sentir os primeiros sinais disso, mesmo sem saber. O medo, a incerteza, as dificuldades que surgem sem explicação, tudo isso são peças de um quebra-cabeça maior. Algo está se aproximando e o momento de agir é agora. Você está realmente preparado para o que está por vir? A previsão de Padre Pio não é algo que deve ser ignorado. Ele sabia que, em tempos de incerteza, as pessoas tenderiam a desviar o olhar, tentando escapar da realidade. Mas a realidade está batendo à porta e é preciso estar preparado para enfrentá-la de frente. Não se engane, o Brasil está prestes a passar por uma grande provação. E aqueles que não estiverem prontos para enfrentar o que vem pela frente podem se ver arrastados por uma correnteza de incertezas. O que Padre Pio nos deixou não é um simples alerta, mas uma mensagem urgente para todos que estão dispostos a ouvir. Você tem ouvido o chamado? Está pronto para reagir antes que seja tarde demais? A previsão é clara. A dor e o sofrimento não são apenas externos, eles se infiltram nas nossas casas, nos nossos corações. Você já se sentiu nesses últimos tempos como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros? Como se não houvesse escapatória e tudo ao seu redor estivesse desmoronando? Não se engane, este é o clima de tensão que Padre Pio previu. Algo está prestes a acontecer, e pode ser que você ainda não tenha percebido a grandeza dessa mudança. O que vem pela frente não será fácil. Mas aqueles que tiverem fé serão os que passarão por essa tormenta vitoriosos. Você está pronto para ser um desses? Você se sente impotente diante dos acontecimentos ao seu redor? Como se nada pudesse mudar a realidade difícil em que vive. O Brasil está em um ponto de virada, e as profecias de Padre Pio se tornam cada vez mais reais.
No entanto, ele também nos deixou uma chave para superar essa fase difícil, a fé. Você já parou para refletir sobre o poder transformador da fé? Talvez você tenha duvidado dela ao longo dos anos. Talvez tenha se sentido cansado de esperar por algo melhor. Mas neste exato momento, a sua fé pode ser o que fará toda a diferença. Não importa o quão grande seja a tempestade, a confiança em Deus pode te dar a força necessária para suportar o que vem pela frente. Você acredita nisso? Escreva: "Eu confio em Deus", se sente que sua vitória está chegando. Porque a fé verdadeira não apenas te sustenta, mas te guia nos momentos mais difíceis. O pior ainda não chegou, mas ele já está se aproximando. E a chave para passar por isso de cabeça erguida é a confiança em Deus. Não permita que o medo tome conta do seu coração. O medo vai tentar dominar você, mas você não pode deixá-lo. O que Deus tem para você é muito maior do que qualquer dificuldade ou sofrimento. Você acredita que Deus tem o controle sobre sua vida, mesmo quando tudo parece fora de lugar? Agora, você já percebeu como tudo ao seu redor parece estar se desintegrando? O mundo parece estar em um estado de caos, e a cada dia mais pessoas sentem que estão perdendo o controle. Não se engane, o que está por vir vai abalar muitas vidas. As mudanças serão drásticas, mas é nos momentos de crise que a força da fé se revela. Padre Pio sabia disso, e por isso nos deixou este aviso. Ele previu um período de grandes provações, mas também uma saída, uma salvação, a fé. Se você se manter firme agora, você verá que mesmo em meio ao caos, a vitória será sua. A pergunta é: você está pronto para manter sua fé quando tudo ao seu redor começar a desmoronar? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Porque quando você compartilha esta mensagem com outros, você cria uma corrente de fé que vai além de você. A união em oração é capaz de transformar realidades. Acredite, Deus ouve as orações de todos aqueles que têm fé. Neste momento, você pode se tornar um instrumento de transformação, não apenas para a sua própria vida, mas para a vida daqueles que mais precisam. Não deixe essa oportunidade passar. A força da fé é a única coisa que pode te sustentar enquanto o Brasil enfrenta o que está por vir. Você consegue ver o que está à frente? Ou você está cegamente acreditando que nada de ruim vai acontecer? As pessoas costumam ignorar os sinais até que seja tarde demais. E esse é o erro que muitos cometem. Não caia na armadilha da negação. A verdade é que, quando você se prepara com antecedência, a dor e o sofrimento podem ser minimizados. Mas quem não se prepara pode ser devastado pelas ondas de dificuldades que chegam de forma repentina. Padre Pio nos alertou, e agora cabe a você agir. A fé é o único caminho seguro para atravessar os tempos difíceis que estão por vir. Você está disposto a caminhar por esse caminho? Você pode estar pensando que isso é apenas um aviso para aqueles que estão em um momento de fé frágil. Mas a realidade é que todos, até os mais fortes espiritualmente, terão sua fé testada. Este é o momento em que a resistência será desafiada. A sua confiança será posta à prova. O que você fará quando o medo se tornar insuportável? Vai se entregar ao pânico ou vai confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele já preparou a saída para você? A sua resposta a essa pergunta definirá como você viverá os próximos dias. A dor de hoje é uma preparação para o que está por vir. E você tem uma escolha. Vai se entregar ao sofrimento e se tornar uma vítima, ou vai se fortalecer na fé e se tornar um vencedor? Padre Pio deixou um legado de fé inabalável, mas ele também deixou claro que todos nós enfrentaremos momentos de angústia. A diferença entre os que vencem e os que sucumbem é a atitude diante da dor. Você vai deixar que a dor te consuma ou vai usar a fé como combustível para atravessar esse mar revolto que está à frente? A escolha está em suas mãos.
As palavras de Padre Pio ecoam em nossos corações, e elas são mais do que simples previsões. Elas são um chamado para a ação. Não espere mais. As dificuldades estão chegando, e você precisa estar preparado para elas. Não importa o quão desesperadora a situação pareça, se você confiar em Deus, Ele vai te guiar e te proteger de tudo o que está por vir. O medo vai tentar tomar conta, mas você precisa se lembrar de que Deus é maior do que qualquer medo. Declare: eu tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Porque ao declarar isso, você está selando seu compromisso com Deus com a certeza de que Ele nunca falhará. A fé é mais do que palavras. É uma decisão diária de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. E é essa fé que vai te sustentar nos momentos mais difíceis. A previsão de Padre Pio não é um fim, mas um novo começo para todos aqueles que estão dispostos a crer. Neste exato momento, você pode escolher um novo caminho, um caminho de fé, de confiança e de preparação. O pior pode ainda estar por vir, mas a boa notícia é que, com Deus ao seu lado, você pode superar qualquer obstáculo. Está pronto para tomar essa decisão agora? Está disposto a confiar, mesmo quando tudo ao seu redor começar a desmoronar? A verdadeira força vem da fé, e é nela que você encontrará a vitória. Eu entendo a angústia que você sente. Às vezes, o peso das incertezas é tão grande que parece impossível encontrar uma saída. A dor, o sofrimento, o medo de que algo muito ruim possa acontecer e o coração acelerado, gritando por respostas. Você sente isso? Uma sensação de impotência crescente diante das adversidades? A previsão de Padre Pio para o Brasil não é apenas uma mensagem de alerta, é um chamado para agir agora, antes que seja tarde demais. O que está prestes a acontecer não é um pequeno problema. As palavras de Padre Pio não foram lançadas ao vento. Ele já sabia que os tempos seriam difíceis, mas também sabia que aqueles que tivessem fé seriam os que superariam tudo, porque a fé é mais do que uma crença, é uma fortaleza que nos protege. Você sabia disso? Já parou para pensar que, ao ter fé, você cria uma barreira invisível contra as forças negativas que tentam destruir sua vida? A fé pode ser a única coisa que te mantém de pé enquanto tudo ao redor desmorona. E se você não se preparar agora, você pode ser engolido pela dor e pelo medo. As palavras de Padre Pio não são para todos, apenas para aqueles que têm coragem de enfrentá-las. Este mês, ele previu grandes desafios. Você pode não saber exatamente o que vai acontecer, mas a tensão no ar é real. A pergunta é: você vai se preparar? Vai permitir que o medo e a angústia tomem conta de você? Ou vai confiar no plano divino e permitir que sua fé te guie para a vitória? Não se engane. As tempestades que se aproximam não são fáceis de suportar. O sofrimento será real e será sentido por muitos, mas você não precisa ser um desses que sucumbem. Você pode ser um daqueles que encontram a força, mesmo no meio do caos. A diferença entre quem cai e quem se ergue está na fé. Você está pronto para se levantar? Agora, você sente que Deus está te chamando para agir? O Brasil enfrenta uma virada, e quem estiver atento vai perceber que as mudanças podem ser grandes demais para serem ignoradas. Está preparado para seguir em frente, sabendo que há um propósito maior em tudo isso? Sim, as dificuldades serão duras, mas você precisa entender algo muito importante. Tudo o que você está vivendo é parte de um plano. E embora esse plano não seja sempre claro, você precisa confiar nele. Não é hora de se desesperar, é hora de se fortalecer. Deixe o medo de lado e permita que a força da fé te conduza. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você percebeu o poder que isso pode ter?
O ato de compartilhar essa mensagem não é apenas um gesto, é um movimento de fé que pode transformar sua vida e a vida dos outros. Muitas vezes, as respostas que procuramos vêm de onde menos esperamos. A união de corações em fé pode mudar destinos, pode abrir portas que estavam fechadas. Não subestime o poder de um simples ato de fé. A cada dia, você sente que o mundo está se tornando mais difícil de entender, não é mesmo? Como se as notícias, os acontecimentos, as incertezas estivessem criando um buraco no fundo da sua alma. E você não está sozinho nisso. Muitas pessoas estão sentindo a mesma coisa. Essa angústia silenciosa, uma ansiedade constante. Mas é justamente nesses momentos que nossa fé precisa ser mais forte. Quando tudo ao seu redor parece desmoronar, é sua confiança em Deus que pode restaurar a paz. Você está disposto a acreditar, mesmo quando o medo tentar te dominar? O Brasil pode estar diante de uma crise, mas você não precisa passar por ela sozinho. Deus está com você, pronto para te ajudar, pronto para te levantar. Você está sentindo a pressão aumentar, e a verdade é que as dificuldades só vão crescer. Mas e se te dissesse que existe uma forma de enfrentar tudo isso com coragem? Que você pode ser a pessoa que supera a dor, que vence o medo, que atravessa a tormenta de cabeça erguida? O segredo é a fé. Fé no que está por vir, fé em Deus, fé na transformação que Ele pode fazer em sua vida. Não há vitória sem luta, mas o que vem depois da luta é sempre uma nova etapa de crescimento. Agora, olhe para dentro de si e pergunte: você acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida? Porque a sua fé vai determinar o quanto você vai conseguir aguentar enquanto o Brasil passa por esses tempos turbulentos. As dificuldades vão surgir, mas não são elas que vão definir sua história. O que vai definir a sua história é a fé que você tem em Deus, é a confiança de que Ele tem um propósito maior. Mesmo que tudo pareça perdido, o plano divino ainda está sendo traçado. E se você confiar, você verá como Ele vai agir na sua vida. É impossível prever com exatidão os detalhes do futuro, mas o que podemos fazer é confiar em quem tem o controle sobre tudo. Você está preparado para enfrentar a adversidade com coragem? Você vai permitir que as dificuldades te derrubem? Ou vai se levantar, confiante de que Deus tem algo melhor reservado para você? A decisão é sua, mas eu te pergunto: o que vai ser da sua vida quando a dificuldade chegar? Você vai ficar de braços cruzados, esperando que tudo se resolva, ou vai agir e confiar que Deus está te sustentando? Se você não tomar uma atitude agora, você pode acabar se deixando levar pela correnteza. Não há tempo a perder. A previsão de Padre Pio já começou a se manifestar, e você precisa estar pronto. Não espere o pior acontecer para agir. A mudança está batendo à sua porta agora. O medo vai surgir, a angústia vai aparecer, mas você precisa confiar. Você precisa agir de acordo com a fé que está dentro de você, para não ser consumido pelos tempos difíceis. Você já parou para refletir sobre isso? O que você vai fazer diante do que está por vir? E talvez a dor não seja só externa, talvez ela também esteja em você. O sofrimento que você sente pode não ser só de fora, mas uma sensação de que a vida perdeu o rumo, que tudo está fora de controle. A crise que o Brasil está vivendo é uma crise interior também, uma crise de fé, de confiança, e isso afeta todos. A angústia, o medo do desconhecido, do que está por vir, essas coisas são reais. Mas lembre-se, Deus nunca falha. Quando as portas se fecham, Ele abre outras. Quando as dificuldades aumentam, Ele nos dá força. A verdadeira vitória vem de dentro, vem da confiança de que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem o controle de todas as coisas, e Ele não vai te deixar passar por isso sozinho. Você não está sozinho. A pergunta é: você acredita nisso?
Você vai confiar em Deus até o fim, sabendo que Ele está contigo em todos os momentos. Quando você age com fé, quando você escolhe acreditar mesmo quando o medo tenta te consumir, você se torna invencível. Padre Pio sabia disso. Ele sabia que em tempos de dificuldades extremas, a fé seria o que sustentaria aqueles que escolheram confiar. E você vai ser um desses? Sabe o que mais dói, além da incerteza do amanhã? A sensação de estar perdido, sem direção, esperando que algo aconteça para mudar a sua vida. O medo de que as dificuldades que o Brasil enfrenta agora sejam o fim da linha. Mas você já parou para pensar que as maiores batalhas não são travadas no mundo exterior, mas sim dentro de nós mesmos? Não é o que está ao nosso redor que nos destrói, mas o que deixamos tomar conta do nosso interior. O medo, a dúvida, a ansiedade, que se não tomarmos controle, podem arruinar tudo. Neste momento, as dificuldades estão à vista de todos. O país está passando por uma crise sem precedentes. E isso não é apenas algo que você vê nas notícias. É algo que toca cada um de nós, no íntimo, na nossa vida cotidiana. Mas o que se passa dentro de você quando tudo parece estar indo para o abismo? O que você faz quando sente que as portas se fecham e a solução parece estar cada vez mais distante? A verdade é dura. Sem fé, você não tem como atravessar o que está por vir. Padre Pio, com sua imensa sabedoria, sabia que os tempos de escuridão são inevitáveis. Mas ele também sabia que a luz da fé é o que nos conduz para fora da escuridão. Você, como eu, já deve ter se perguntado se realmente vale a pena lutar. Talvez tenha se pego pensando se vale a pena continuar quando tudo parece ir contra você. Mas a pergunta mais importante que você deve se fazer é: o que você vai fazer agora? Vai se deixar levar pela correnteza de medo e incerteza? Ou vai erguer a cabeça e seguir em frente com a certeza de que não está sozinho? Não importa quão grande seja a tempestade ao seu redor, a fé é a âncora que mantém o barco estável. Se você não acreditar nisso agora, o medo vai continuar sendo seu único companheiro. O que você vai escolher então? O medo ou a fé? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O que isso significa? Significa que quando você toma uma atitude, quando você compartilha a sua fé com outros, você fortalece a sua conexão com Deus. A fé não é algo solitário, é algo que cresce e se multiplica quando compartilhada. Deus não é surdo às suas preces, mas Ele espera que você tome ações concretas, que você faça a sua parte. Essa é a sua chance de manifestar sua fé e permitir que Deus faça a sua parte em sua vida. Agora, você provavelmente está pensando: será que realmente tenho força para continuar? Será que estou pronto para o que vem pela frente? A resposta é sim. Você está pronto. Você tem tudo o que precisa dentro de si para enfrentar o que está por vir. A única coisa que falta é a sua decisão. Você vai continuar permitindo que o medo dite as suas ações ou vai assumir o controle da sua vida com a força da fé? Olhe para a sua vida agora. O que te faz sentir medo? Quais são as suas maiores preocupações? O que te impede de viver plenamente? De acreditar que existe uma solução para tudo? A verdade é que os maiores obstáculos não estão lá fora, mas dentro de nós. São os nossos próprios medos, as nossas inseguranças, as nossas dúvidas que nos impedem de ver o que está diante de nós. E quando você decide ter fé, quando você escolhe confiar, tudo muda, porque Deus já preparou a solução. Ele só espera que você tome a decisão de agir. Há um propósito maior em tudo o que está acontecendo. Pode ser difícil ver agora, no meio da tempestade, mas você precisa entender que mesmo quando as coisas parecem fora de controle, Deus está trabalhando nos bastidores. E isso, querido, é um grande alívio. Não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. Cada momento de angústia, cada momento de dor, cada momento de desespero,
tem uma razão de ser, e você, com sua fé, pode transformar isso em algo grandioso. Você pode ver o propósito de Deus em cada passo que dá, até mesmo nas dificuldades. Elas são apenas degraus que te elevam a um plano maior. O medo vai continuar tentando invadir seu coração, mas você tem a chave para trancar essa porta. Quando você toma a decisão de ter fé, de acreditar, de confiar em Deus, o medo perde o seu poder. Ele pode até aparecer, mas você não vai mais temê-lo. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Deus vai começar a mostrar a sua mão em sua vida de uma forma que você nunca imaginou. As portas que estavam fechadas vão se abrir, as soluções vão começar a surgir, e você verá como, com fé, tudo é possível. É preciso lembrar, no entanto, que essa luta não é fácil. Não espere que tudo se resolva da noite para o dia. Mas, à medida que você confia mais e mais, Deus vai te conduzir. Ele vai enviar sinais, vai te guiar para as pessoas certas, vai colocar as circunstâncias certas em seu caminho. E você vai perceber que quando você se entrega de verdade, as coisas começam a se alinhar de uma maneira inexplicável. E essa fé vai te fortalecer cada vez mais, até que você se torne inabalável, até que nada mais te pareça impossível. Agora, uma grande verdade: você precisa se decidir. Não existe meio termo quando se trata de fé. Ou você acredita, ou você não acredita. E se você escolher acreditar, prepare-se para viver algo extraordinário. Você vai olhar para trás e perceber que, mesmo nos momentos de maior aflição, você fez a escolha certa. A escolha de confiar em Deus. Já percebeu que a sua vida pode virar de cabeça para baixo a qualquer momento? A pergunta não é se isso vai acontecer, mas quando isso vai acontecer. E quando acontecer, você vai estar preparado? Ou será pego de surpresa, sem saber o que fazer? Se você continuar com medo, se você continuar com dúvidas, se você continuar hesitando, as portas vão continuar fechadas. Mas se você agir com fé, se você se unir a Deus nesse momento, as portas vão se abrir diante de você. E o que antes parecia impossível vai se tornar uma realidade ao seu alcance. Há um poder dentro de você. Deus já te deu tudo o que você precisa para superar essa crise. A pergunta é: você vai usar o que Deus te deu ou vai deixar o medo dominar tudo? É hora de agir, é hora de confiar. O medo só tem poder se você permitir que ele tenha, e você não precisa permitir. Deus já preparou sua vitória e ela começa agora. Vamos juntos? Você pode estar se perguntando ainda se isso é verdade, mas eu te digo, tudo o que você precisa é tomar a decisão de acreditar. Porque no fundo, sabemos que a nossa fé é a única coisa que nunca nos abandona. Mesmo nas horas mais difíceis, a fé é a luz que nos guia. Padre Pio sabia disso, e ele sabia que a única forma de enfrentar os tempos sombrios era através da fé. Você está preparado para confiar de coração? Está disposto a deixar de lado o medo e acreditar que Deus já tem a resposta para você? Às vezes, tudo o que precisamos é de um sinal, uma confirmação de que não estamos sozinhos, de que nossas orações não caem em vazio, de que tudo o que estamos vivendo tem um propósito, mesmo quando não entendemos completamente. Você já parou para pensar no que o medo faz com você? Como ele se infiltra na sua mente e faz com que você duvide das suas próprias forças, da sua própria fé? O medo pode ser uma prisão invisível que vai corroendo você por dentro, fazendo com que você se sinta impotente diante da vida, diante das dificuldades, diante das decisões. E é exatamente essa prisão que você precisa quebrar agora. Você precisa entender que o medo não é a verdade. A verdade está em Deus. A verdade está na sua fé, na sua confiança, no seu plano para você.
E quando você abre o seu coração para isso, quando você diz, eu confio, você começa a ver as portas se abrindo, você começa a perceber a luz no meio da escuridão. Eu sei que por mais que você deseje acreditar, pode ser difícil confiar quando as dificuldades parecem não ter fim. Cada dia traz novos desafios, novas preocupações, como se fosse impossível sair do ciclo de angústia, de frustração, de medo. Você já tentou, já orou, já se entregou nas mãos de Deus, mas o que acontece quando você ainda não vê a mudança, quando as respostas parecem não vir? Você já se perguntou se está no caminho certo? Já sentiu que as respostas que tanto procurou estavam sempre fora do seu alcance, como se o destino estivesse lhe pregando uma peça? O medo da incerteza, daquilo que pode acontecer, ou do que pode deixar de acontecer, muitas vezes nos paralisa. Mas, querido amigo, quero te dizer uma coisa muito importante. Deus está ouvindo as suas preces. Ele tem visto as suas lutas. E a resposta pode estar mais perto do que você imagina. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. É uma ação simples, mas de um poder incomensurável. Deus nunca pede de você algo que você não pode oferecer. O simples ato de compartilhar sua fé com outros, de se unir a eles em oração, de fortalecer a sua crença, vai acender a chama da transformação na sua vida. Porque Deus age quando a nossa fé é verdadeira. E quando você envia essa mensagem, você está dizendo a Deus que acredita, que confia, que está pronto para a mudança. O que você sente agora? Talvez você ainda tenha dúvidas. Talvez o medo ainda esteja tentando falar mais alto dentro de você. Mas entenda, o medo é o que nos impede de agir. O medo nos faz ver apenas o que falta, não o que temos. Ele nos faz olhar para os obstáculos e não para as oportunidades. Deus já preparou para você um futuro repleto de vitórias. Mas para alcançá-las, você precisa confiar. Porque quando você escolhe acreditar, mesmo que as circunstâncias ainda não mostrem a solução, algo sobrenatural começa a acontecer. Deus, com sua infinita misericórdia, começa a agir na sua vida e as coisas começam a se alinhar de maneira inacreditável. Eu sei que é difícil olhar para a situação ao seu redor e acreditar que há algo bom em meio a tudo isso. A crise, as perdas, os desafios, tudo parece indicar que a solução está distante, quase impossível. Mas a fé é o que muda a realidade. Quando você acredita, você permite que Deus trabalhe. Ele vai te surpreender com o que está prestes a acontecer. As portas que pareciam fechadas vão se abrir. As oportunidades que você não enxergava vão surgir. Você não vai mais caminhar pelas sombras, mas será guiado pela luz divina. As respostas que você tanto procurou vão chegar, e você verá o quanto Deus esteve ao seu lado o tempo inteiro, mesmo quando você não podia ver. Você está preparado para dar o próximo passo? Está pronto para romper com tudo o que te segura no medo e abraçar a esperança que Deus está te oferecendo neste momento? Porque esse é o ponto de virada, a chave que vai abrir novas portas. Acredite, você tem tudo o que precisa para seguir em frente. Não se deixe paralisar pelas incertezas. O que te espera à frente é muito mais grandioso do que você pode imaginar. Deus está preparando algo maravilhoso para você, e por mais difícil que pareça agora, é preciso acreditar, porque é na confiança que você vai encontrar a verdadeira paz. É na fé que você vai descobrir a verdadeira força. Eu sei que a caminhada pode parecer longa e que as respostas nem sempre são imediatas. Mas, querido, você está mais perto do que imagina. Cada passo que você dá na direção de Deus, cada oração, cada momento de entrega, aproxima você da resposta que está aguardando. Não se apresse, não se desespere, porque Deus nunca chega atrasado.
A vitória vem quando você menos espera, e ela será ainda mais doce porque você escolheu confiar. Agora, eu quero te pedir algo. Declare "eu tenho fé" nos comentários se você acredita que Deus tem o controle de tudo. Não é uma simples frase, é uma declaração de fé. Ao escrever essas palavras, você está reafirmando para o universo, para si mesmo e para Deus, que você acredita no impossível, que você acredita no poder divino para transformar a sua vida. E é exatamente essa fé que vai abrir portas para a mudança que você tanto espera. Você pode estar pensando, mas eu não tenho forças, Deus. Eu não sei se consigo. Eu não sei como continuar. E eu entendo, querido, eu entendo a dor de se sentir perdido, a frustração de não ver respostas claras. Mas lembre-se, você nunca está sozinho. Deus está ao seu lado, e a sua fé é mais forte do que qualquer adversidade. Eu te desafio a confiar, a dar esse passo de fé, porque no final você vai olhar para trás e se surpreender com o que Deus tem feito em sua vida. O que você está sentindo agora? Uma sensação de renovação, de que algo grande está por vir. Porque eu te digo, está chegando. O que você precisa agora é confiar e ser paciente. A mudança vai acontecer, e quando acontecer, será algo tão grandioso que você vai entender que todo esse sofrimento, toda essa luta teve um propósito. Deus não desiste de você, e você agora precisa confiar. Sua vitória está mais perto do que nunca. Querido, a sua fé vai ser recompensada. Eu sei disso. Eu sinto isso. Acredite, a mudança está prestes a acontecer. Você está pronto para ver o poder de Deus em sua vida? Está pronto para ver a transformação acontecer diante dos seus olhos? Então, não hesite, não tenha medo. Deus está trabalhando agora em seu favor e você vai ver o milagre acontecer. Agora, te convido a se preparar para o próximo vídeo. Ele vai trazer mais revelações, mais mensagens de fé e esperança para você, porque eu sei que você está pronto para viver o melhor que Deus preparou para a sua vida. Não perca, sua vitória está a caminho.